E, secretário, voltando um pouco ao assunto, o senhor falou da heterogeneidade também da coligação que vai apoiar o atual prefeito na reeleição. Há poucos dias, o atual prefeito, em um evento público, elogiou o nome do senhor publicamente, indicando como uma das preferências que ele teria para que o senhor fosse vice-prefeito, candidato a vice-prefeito na chapa dele. O senhor vai ser candidato a vice com o prefeito Nunes? Qual que é a sua ideia e qual que é a situação da conjuntura política na sua avaliação? Carlos, não existe candidatura a vice. O vice é uma escolha ou dos partidos, ou da coligação, ou do prefeito. Mas o vice aceita, se for apresentado o nome dele. O senhor aceitaria? Eu não posso falar em hipótese, porque seria pretensioso da minha parte. Vou aceitar alguma coisa que não existe, para a qual eu não fui convidado. Então, eu acho que isso é um desafio dos partidos e, naturalmente, respeito a pretensão de todos eles. E o que eu posso dizer é que não sou candidato a vice, não pretendo, para não ser fator nem de constrangimento e nem um problema na aliança que se forma para a disputa eleitoral. Mas justamente pelo contrário, porque o senhor é indicado como um nome conciliador, como um nome que conseguiria juntar essas forças, enquanto um candidato do PL, por exemplo, que é um pedido do ex-presidente Bolsonaro, ou um candidato do movimento evangélico, né, da bancada evangélica, ou de outras forças, seriam consideradas como divisivas. Então, de novo, o senhor não seria uma escolha muito mais útil para manter essa coalizão junta, até porque a Câmara Municipal vai ter uma certa... vamos dizer assim, um número importante de partidos que vão compor essa Câmara, né? O que o senhor acha? Eu acho que eu sou a última pessoa indicada para opinar sobre esse tema. Muito modesto, secretário, muito modesto. Secretário, o senhor também declarou alguns dias atrás, agora voltando à questão nacional, que, abre aspas, usam contra o Bolsonaro os mesmos métodos usados para inviabilizar Lula. O senhor falou sobre, evidentemente, a questão de métodos jurídicos, etc., judiciais, aliás. Por que o senhor acha isso? Há algum excesso por parte das cortes superiores em relação ao ex-presidente e para onde estamos indo no Brasil com esta situação? Em relação ao presidente Lula e ao ex-presidente Bolsonaro, eu não estou aqui julgando culpa ou inocência. O que eu estou julgando são os objetivos que conduziram as ações contra o presidente Lula e, para mim, com toda a clareza, independentemente da culpa ou da inocência, havia ali um objetivo político entre os envolvidos para alijá-lo da política e da disputa presidencial. Ministério Público, Judiciário, Polícia Federal. Você tinha delegados da Polícia Federal que faziam campanha no Facebook, delegados de Facebook, no exercício da função. Você tinha o engajamento da mídia, como se fosse uma causa, alijar o PT, o presidente Lula, da política. Havia isso. O Judiciário agindo também dessa forma, proibindo nomeação de ministro, inviabilizando decisões que pudessem beneficiar o acusado, na época, ex-presidente Lula. Isso eu vi, testemunhei, acompanhei. E agora acontece a mesma coisa, tá certo? Eu não estou aqui julgando que é uma atribuição da justiça. Eu estou aqui fazendo uma apreciação política, que há uma tentativa de exclusão da cena política, do protagonismo político do ex-presidente Bolsonaro, pelos mesmos protagonistas, Judiciário, mídia, Polícia Federal, Ministério Público, usando os mesmos métodos que foram usados contra o presidente Lula. Então, na sua opinião, o Judiciário, durante a Lava Jato, extrapolou nas suas atribuições, foi além daquilo que a Constituição prevê, e hoje estamos vendo a mesma coisa por um fim político. É isso que o senhor está falando? Quem disse que o Judiciário extrapolou foi o Supremo Tribunal Federal, ao anular várias das decisões e das medidas adotadas pela Justiça de primeiro grau, de segundo grau, e pelo próprio Ministério Público Federal e ações da Polícia Federal. O Supremo
com as suas decisões, declarou que houve ali uma motivação política eivada de irregularidades. O que eu acho é que provavelmente a mesma coisa possa se reproduzir nos processos que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro. E o senhor acha que isso vai chegar ao ponto de excluir ou até prender o presidente Bolsonaro no ponto de vista físico, assim, uma prisão própria? Ou o senhor acha que a força política do ex-político, né, do ex-presidente Bolsonaro vai impedir uma eventual prisão? Eu faço análise, ainda não consigo fazer profecia. Mas na sua opinião, na sua análise, o senhor acha a manifestação no dia 25, por exemplo, de fevereiro, mostrou uma certa força política do ex-presidente? O senhor acha que isso em Brasília foi percebido de uma forma que inibiu eventuais ações do STF? Ou tudo vai continuar como estava nos planos de tirar o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro da vida política? Carlos, o 25, a manifestação mostrou duas coisas. Uma é, de fato, o prestígio e a liderança do ex-presidente Bolsonaro. A segunda coisa, que talvez tenha mais força ainda, mostrou uma profunda insatisfação com esse sistema do nosso país. A insatisfação com os rumos do governo, com o grupo que governa o Brasil, com o judiciário, com parte da imprensa. Então, há uma insatisfação muito grande no Brasil com as instituições, com o estado de coisas que terminou por prevalecer no Brasil, por essa polarização, por essa divisão. Eu acho que isso é o que deveria ser considerado pelos governantes, pelas corporações que são responsáveis por esses processos que devem ser conduzidos. Quem tiver culpa tem que ser cobrado, tem que ser punido, mas é preciso que isso seja conduzido com equilíbrio, que as pessoas sintam que há no país respeito entre as instituições, equilíbrio entre os poderes, e isso serve para os dois lados, porque há um processo de radicalização de parte a parte. Houve e continua havendo. Eu acho que o país precisa sair dessa polarização, não é das contradições, dos conflitos e das diferenças, que isso é normal numa democracia, é a forma, eu estou me referindo à forma como essas contradições, esses conflitos e essas diferenças são administradas. Claro, não é a luta social, não é a luta, vamos dizer assim, a dialética social, mas é o jeito de que isso é gerenciado. Um dos aspectos dessa profunda satisfação que o senhor salientou, que também motivaram muita gente aí nas ruas, 750 mil pessoas, segundo dados do próprio governo do Estado, foi também o posicionamento de política externa do governo federal. O senhor é secretário de Relações Internacionais aqui de São Paulo. Qual é a sua avaliação sobre a política externa brasileira nesse momento e como São Paulo está atuando no momento de grandes divisões internacionais, de uma nova Guerra Fria, guerra na Ucrânia, guerra no Oriente Médio? Qual a sua avaliação sobre a diplomacia brasileira nesse momento? Carlos, em primeiro lugar, por uma questão de justiça, cabe destacar a grande tradição da política externa do Brasil, a respeitabilidade. A nossa diplomacia é uma diplomacia respeitada em todo mundo, reverenciada em todo mundo e construída desde a nossa independência pelo avô da nossa diplomacia, que foi o Zé Bonifácio, que conseguiu o reconhecimento de uma monarquia num hemisfério que só tinha república. Da grande república do norte, que era os Estados Unidos, até a grande vizinha Argentina. Em seguida, nós tivemos o período do nosso Barão do Rio Branco, que é considerado o pai da diplomacia brasileira. E tivemos essa trajetória no governo Vargas, com o ministro Oswaldo Aranha, o grande acordo de diplomacia militar que nós fizemos com os Estados Unidos e com os aliados. Tivemos a diplomacia do regime militar, do presidente Geisel, daqueles representantes do Ministério das Relações Exteriores no governo Geisel, no governo Figueiredo, Saraiva Guerreiro, Azeredo da Silveira, foram momentos sublimes da nossa diplomacia.
Na Conferência do Clima de 1972, foi a primeira conferência de Estocolmo, o nosso embaixador estadista Araújo Castro, que travou uma grande luta em favor do meio ambiente, mas também do direito ao desenvolvimento. O que eu posso dizer é que nós regredimos. Nós temos hoje uma diplomacia ornamental, uma diplomacia que não tem um peso decisivo, nem uma agenda decisiva no mundo. Abordamos coisas pontuais, opiniões sobre a questão da Ucrânia, sobre o conflito no Oriente Médio. A diplomacia brasileira não tem uma agenda capaz de liderar, não o mundo, que seria muito pretensioso, mas pelo menos uma parcela dele. Por exemplo, em torno dessa questão climática, nós deixamos que o clima se tornasse uma agenda absoluta. Abdicamos de juntar à agenda do clima o direito ao desenvolvimento, que era a agenda da época dos militares. Foi a agenda do embaixador Araújo Castro. Tudo bem, o mundo precisa do meio ambiente, mas o mundo também precisa do direito ao desenvolvimento. Nós abdicamos, entregamos a agenda ambiental a um grupo completamente inconsequente no Ministério do Meio Ambiente, nesse Ministério das Populações Indígenas, no IBAMA, na FUNAI, que a gente que não tem rumo nenhum, não sabe o que fazer. E essa é a diplomacia brasileira. No caso, vamos liderar a COP30 na cidade de Belém, na Amazônia, com uma agenda que é abertamente contrária aos interesses nacionais. Pois é, mas o senhor acha, então, terminando esse assunto também, que a agenda verde foi entregue para um povo mais maniqueísta do que deveria e a própria direita, ou pelo menos o centro-esquerda, também não consegue mais propor uma alternativa de um ambientalismo com um desenvolvimentismo para as populações mais pobres? A sua visão é mais assim, um ambientalismo moderado? É isso que seria? Não é um ambientalismo moderado, é um ambientalismo que tenha também o direito ao desenvolvimento. Tomemos o caso da Amazônia. Eu passei 4 meses na Amazônia, em Altamira, cruzei toda a Transamazônica de carro, fui a Boa Vista, fui a Belém, fui às universidades, fui ao Instituto Emílio Guilde, fui a Manaus. Você tem a região mais rica do planeta, a maior fronteira mineral do mundo. Conversando lá com um velho geólogo que vive há 40 anos na Amazônia, ele disse: o senhor quer saber o que aqui tem na Amazônia de recursos minerais? Eu disse: quero. Ele diz: o senhor conhece a tabela periódica? Eu digo: conheço. Ele diz: tudo que tem na tabela periódica tem na Amazônia. Você tem a maior fronteira de biodiversidade do mundo. Tudo isso imobilizado e convivendo com essa riqueza, 30 milhões de brasileiros que têm as maiores taxas de mortalidade infantil, as maiores taxas de analfabetismo, as piores taxas de saneamento básico, de água tratada, de luz elétrica, de doenças infecciosas. Não, isso é inaceitável. E quando você conversa sobre a Amazônia, essa população, ela se torna invisível. Você só trata da castanheira, da seringueira e não trata das pessoas, dos índios. Eu visitei, eu não fiquei aqui em São Paulo acompanhando o noticiário dos Yanomami. Eu fui nos Yanomami, eu fui lá nas aldeias Yanomamis, eu vi a subnutrição, não é agora do ano passado não, há décadas que isso existe, mortalidade infantil elevada, doenças infecciosas, inclusive algumas que só existem naquela região, tuberculose, tudo isso existe entre as populações indígenas. Os piores indicadores sociais dentro da Amazônia são entre os indígenas. Ninguém leva isso em conta, tá certo? Parece que a Amazônia só existe para as castanheiras, para as seringueiras e não para as pessoas que vivem lá. Então, só uma avaliação sobre o Ministério dos Povos Indígenas, da ministra Sônia Guajajara e do Ministério do Meio Ambiente, da ministra Marina Silva. Qual que é a avaliação após 1 ano e 3 meses de governo? As duas se desligaram completamente da Amazônia. Nem podem circular na Amazônia. As duas se elegeram deputados aqui, por São Paulo, tá certo? Apoiado pela Granfinagem de São Paulo. Essa gente não tem nada a ver com a Amazônia. Essa gente está vinculada a essa agenda internacional, que tem uma parte dela estabelecida em São Paulo. Abre lá as redes sociais da Embaixada Americana, essa gente vive lá,
tá certo? Tem nada a ver com o Brasil. Tem a ver com essas casas reais da Europa, com o Partido Democrata, com o Brasil e com a Amazônia. Não tem nada a ver, não tem agenda para isso. Está lá a situação, eu vi de perto. Então, respeitosamente, porque são pessoas provavelmente imbuídas das melhores intenções, tá certo? Mas todos nós sabemos, né, que tem um lugar cheio de boas intenções há muito tempo. Que no caso é a estrada lastricada para o inferno, né? Dizia alguém. Só para terminar a sua avaliação de político de longa experiência. Então, o senhor acha que esses dois ministérios, junto com outros, são mais um peso do que uma vantagem para o governo Lula? Ou eles ainda representam algum tipo de ativo, especialmente a nível internacional, para a imagem do Brasil, até formalmente falando que protege, preserva e salva os índios e a floresta? É mais um peso ou mais uma vantagem para o Brasil? Eu acho que se o presidente Lula pudesse, se livrava desses dois titulares ou dessas duas titulares desse ministério. Ele já fez isso no primeiro governo dele. Armou lá uma confusão e terminou com um pedido de demissão da ministra Marina, quando um outro ministro declarou que nada andava de licenciamento ambiental porque um comitê de 50 ONGs mandava no Ministério do Meio Ambiente. Criou-se uma crise e ela saiu. Voltou agora por força dos acordos internacionais, que o presidente Lula precisava construir uma imagem lá fora e teve que pagar o preço de nomear os prepostos dessas organizações não governamentais internacionais que tutelam a Amazônia e que mandam dentro desses ministérios. Pode examinar os titulares, os secretários, os principais assessores. É gente que saiu dessas organizações não governamentais financiadas do exterior para dentro do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, do Ministério das Populações Indígenas. Não estou falando de todas as ONGs, estou falando porque há organizações não governamentais filantrópicas, humanitárias, que atuam na Amazônia, inclusive, e talvez sejam maioria. Eu estou falando daquelas que recebem financiamento externo para congelar a economia do Brasil. Eu estou falando dessas. E essas têm, de fato, uma atuação forte na Amazônia e forte dentro dessas instituições do Estado brasileiro. E do Ministério Público Federal também. Tem procurador que participa, inclusive, do conselho dessas ONGs. Na Amazônia, eu disse lá no Ministério Público Federal, o Ministério Público, muitas vezes na Amazônia, funciona como o braço jurídico das ONGs. E isso é inadmissível.